E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Dessa vez, nossa questão é sobre soma de vetores. Vamos lá. Questão da UFC. Na figura a seguir, onde o reticulado forma quadrados de lado 0,5 centímetros, estão desenhados 10 vetores contidos no plano XY. O módulo da soma de todos esses vetores é em centímetros. Então, nós temos 10 vetores e queremos somar esses vetores. Nós vamos lembrar que existem duas regras de soma vetorial. É a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Na hora de fazer soma vetorial, a gente pode usar qualquer uma. Porém, a regra do paralelogramo, nós só podemos fazer de 2 em 2 vetores. Então, nós iremos perder muito tempo fazendo a regra do paralelogramo nesse caso, que nós vamos ter 10 vetores aí. Então, é mais fácil fazer a regra do polígono. Então, já peguei aqui o desenho que a questão deu e representei aqui do lado. A questão quer saber o módulo da soma de todos esses vetores. Então, vamos somar. A gente percebe que ele já deixou esses vetores bem bonitinhos. Se vocês lembrarem, lá na regra do polígono é sempre origem com extremidade, origem com extremidade. Ou seja, eu gosto muito de falar que é o pé com a cabeça. Pé de um vetor com a cabeça do outro. Pé de um vetor com cabeça do outro. Pé de um vetor com cabeça do outro. Pé de um vetor com cabeça do outro. Aqui é a cabeça, lembre, o pé é a origem e a cabeça é a extremidade. Então aqui, nesse desenho de baixo, você já deixou tudo bonitinho para a gente calcular o vetor resultante, só aplicando a regra do polígono. Aí nós vamos lembrar que a regra do polígono sempre vai dizer que o vetor resultante vai ter a origem no primeiro vetor e extremidade no último, ou seja, pé do primeiro vetor e cabeça do último vetor. Então, vamos fazer aqui o vetor resultante. O nosso vetor resultante, vai ficar esse desenho aqui. Esse vai ser o vetor resultante desses vetores de baixo. Agora, nós iremos fazer a mesma coisa com esses 5 vetores aqui em cima que não utilizamos ainda. Porém, do mesmo jeito, se vocês observarem, esses 5 vetores já estão bem organizadozinhos, Origem com extremidade, origem com extremidade, origem de um vetor com extremidade do outro, origem de um vetor com extremidade do outro. Ou seja, ele já deixou tudo bem organizado na própria questão, o pé com cabeça. Então agora é só aplicar a regra do polígono. Aplicando a regra do polígono, nós vamos ter origem no primeiro vetor e extremidade no último vetor. Ou seja, pé no primeiro vetor e cabeça no último vetor. Então, ficamos com isso aí. Depois que nós temos essas duas resultantes, esses dois vetores resultantes, ele quer saber a soma de todos os vetores. Aqui em cima, esse vetor resultante de vermelho, ele é a soma dos vetores de cima, dos 5 vetores de cima. E essa resultante aqui embaixo, de roxo, é a soma vetorial dos vetores de baixo. Então, nós vamos ter que somar o R1 com R2. Só aplicar novamente a regra do polígono. Então, eu vou desenhar aqui embaixo esse vetor R1, do jeito que aparece aí. Desenhando ele, nós vamos ter que ele vai ficar nessa posição aqui. Isso. Pronto, fizemos isso aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para o vetor R2, aplicando a regra do polígono, pé com cabeça. Origem com extremidade. Ou seja, origem com cabeça aqui, deixa eu só corrigir. Pronto, pé com cabeça. Opa, minutinho, só ajeitar isso aqui. Pronto, vamos desenhar o nosso vetor. Então, colocando o pé com cabeça e representando o vetor do jeito que a gente tinha encontrado ali em cima, ele vai ficar desse jeito aqui. Então, aqui em cima vai ser nossa resultante 1 e aqui embaixo vai ser nossa resultante 2, aplicando a regra do polígono. Aí, o vetor resultante, final de tudo, sempre vai ter o quê? Origem no primeiro vetor e extremidade no último vetor. Então, nosso vetor resultante, ele vai ser isso aqui. Vai ter origem no primeiro vetor, que é esse, e extremidade no último vetor, que foi esse. Então, calculando, desenhando aqui o nosso vetor resultante, ele vai ficar isso aqui. Então, esse é o nosso resultante final. Vou chamar aqui de RF, resultante final. Aí, na hora de saber quanto equivale essa resultante final, a questão falou que cada lado do quadrado vale 0,5 centímetros.
Então, ó, como aqui a gente não fez uma proporção dos lados, eu usei os lados do jeito que aparece aqui no nosso desenho da nossa questão. Então, ó, nós estamos utilizando quantos lados aqui? 1, 2, 3, 4. Como são 4 lados e cada lado vale 0,5, então quando a gente multiplicar 4 vezes 0,5, isso aqui vai dar exatamente igual a 2 centímetros. Então, a resultante final vai ser exatamente 2 centímetros, que é justamente o que diz a nossa letra E. Então, vai ser a resposta da nossa questão. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!